queridos e amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal foi criado com o propósito de estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, sempre analisando o texto em seu contexto, para que possamos compreender melhor a vontade de Deus para nossas vidas, edificar o nosso conhecimento e fortalecer a nossa fé. Quero informar aos irmãos que na descrição deste vídeo vocês encontram a bibliografia com a lista de autores e teólogos consultados para a preparação das aulas. Para encontrar todas as aulas do canal A Verdade que Fortalece de forma rápida, basta digitar no YouTube #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, em letras minúsculas e entre aspas. Peço também que deixem seus comentários, dúvidas e sugestões. Buscamos sempre fazer nossas aulas com excelência, enfrentando muitos desafios, e a participação de vocês é muito importante para o nosso crescimento. Comentem, perguntem e compartilhem suas sugestões. Não se esqueçam de se inscrever no canal, fazer suas anotações durante a aula e, ao final, deixar o seu gostei ou não gostei. Participem dessa obra conosco, evangelizando, transformando e fortalecendo vidas por meio do estudo da Palavra de Deus. Divulguem o nosso canal, certamente receberão o galardão do Senhor. Agora vamos orar e iniciar nossa aula. Maravilhoso! Deus, gracioso Pai, diante das tuas faces nos apresentamos em mais uma aula para que nos ajude a compreender a sua palavra que transforma nossos corações, mudando nossa maneira de viver e compreender nosso chamado de filhos e no propósito pelo qual o Senhor quer vivamos para a glória do seu nome. Nós te agradecemos e te bendizemos por sua graça e ajuda em o nome do Senhor Jesus. Amém. Continuando nosso estudo, a segunda carta aos Tessalonicenses, carta que demos um título que expressa a mensagem central que é firmes na verdade até a vinda de Cristo. E iniciaremos a segunda unidade do estudo, falando sobre o dia do Senhor e o homem da iniquidade. O assunto de nossa aula hoje é sobre as instruções quanto ao dia do Senhor, que está no capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 12. Na primeira carta, Paulo ensina sobre a vinda do Senhor, capítulo 4, versículo 13, capítulo 5, versículo 11. Agora, nesta primeira lição da unidade 2, ele volta a tratar do mesmo assunto, trazendo mais esclarecimentos. Paulo explica que a revelação do Senhor Jesus desde o céu será precedida por dois acontecimentos importantes: a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade, reforçando assim os eventos que antecederão o retorno de Cristo. Ele declara que, antes de tudo, haverá apostasia, ou seja, um afastamento generalizado das ordenanças de Deus, uma rebelião contra os seus ensinos. Ao mesmo tempo, surgirá o iníquo, marcado por um caráter perverso e contrário à lei de Deus, manifestando-se em um homem dominado por um espírito de oposição à verdade divina. No entanto, Paulo também afirma que, no presente momento, esse mal ainda está sendo contido, sendo revelado somente no tempo determinado, quando a lei e a ordem fundamentadas na justiça forem removidas. Nesse cenário, o homem da iniquidade será plenamente manifestado. Contudo, quando o Senhor vier sobre as nuvens, ele intervirá de forma decisiva em favor do seu povo, e o simples sopro do Messias será suficiente para derrotar o mal. A vinda desse grande opositor será acompanhada de sinais e feitos impressionantes, com o objetivo de enganar as multidões e conduzi-las à perdição. A atuação de Satanás será evidente por meio desse filho da perdição, mas aqueles que o seguirem perecerão por sua própria responsabilidade, pois rejeitaram voluntariamente o amor pela verdade. Assim, por decisão própria, escolheram se deleitar na injustiça, afastando-se da salvação oferecida por Deus. Contudo, na aula de hoje abordaremos a apostasia e o homem da iniquidade, eventos que antecedem a volta de Cristo, e também destacaremos o caráter e a derrota desse homem da iniquidade. Agora, faremos a leitura do texto
e, posteriormente, apresentaremos nossos comentários. Instrução. Quanto dia do Senhor? Vamos ler a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 12. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? 6. E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Vamos agora apontar os destaques dos versículos 1 ao 12 do capítulo 2 da segunda epístola aos Tessalonicenses, que resume a revelação do homem do pecado. Com Eutimo Cohen, Paulo aborda os equívocos acerca da doutrina da segunda vinda de Cristo, encontrado nos versículos 1 ao 3, marcar dadas, não observar os sinais que antecede, que são, primeiro, a apostasia e o aparecimento do anticristo, e segundo, o anticristo revelado, 2.312, sua identidade, poder, caráter, seguidores e sua derrota. Vamos agora comentar mais detalhadamente os destaques feitos nos versículos lidos em nossa aula hoje. Após interceder pela glorificação futura dos cristãos em Tessalônica, ao lado de Cristo, Paulo dedica-se a corrigir equívocos sobre a segunda vinda de Jesus que estavam gerando profunda inquietação na comunidade. O apóstolo aborda diretamente o problema central que motivou a redação da carta, desmentindo a ideia de que as perseguições e aflições enfrentadas pelos fiéis seriam provas de que o dia do Senhor já havia ocorrido. Alguns membros da igreja haviam sido expostos a ensinamentos errôneos, sugerindo que o retorno de Cristo já era um fato consumado. Naturalmente, tal notícia causava grande perturbação naqueles que se empenhavam em viver segundo a vontade de Cristo, pois temiam ter sido deixados para trás, perdendo a esperança da promessa da ressurreição e do encontro com o Senhor. Essa confusão doutrinária levava muitos a imaginarem, com temor, que haviam sido esquecidos no momento do julgamento, uma vez que não se encontravam desfrutando da presença de Jesus, conforme a promessa bíblica. Diante disso, Paulo exerce seu papel pastoral e os consola, reafirmando com convicção que haverá, de fato, uma reunião solene de todos os irmãos com o Senhor. Ele esclarece que as mensagens perturbadoras que receberam não tinham origem nos apóstolos ou nos profetas de Cristo, exortando-os a não se abalarem nem se deixarem enganar por falsas fontes. Em vez de cederem ao pânico, os fiéis deveriam se ancorar nos ensinamentos que o próprio Paulo já lhes havia transmitido pessoalmente. A advertência de Paulo continua atual. Muitos se preocupam desnecessariamente com o fim dos tempos por acreditarem em ideias fantasiosas, em vez de seguirem os ensinamentos bíblicos.
Ele afirma que os cristãos já haviam recebido tudo o que precisavam saber e esclarece que o dia do Senhor não acontecerá sem sinais prévios. Além disso, destaca que houve uma confusão entre uma vinda súbita e imediata, já acontecendo, o que gerou inquietação. Assim, o cerne da angústia em Tessalônica não era uma possível demora de Cristo, mas sim a crença equivocada de que sua volta era tão iminente que já estaria acontecendo, gerando uma expectativa esmagadora que os impedia de manter o equilíbrio em sua caminhada diária. É muito provável que, após a leitura das instruções de Paulo, alguns intérpretes movidos pela imaginação tenham chegado a conclusões equivocadas, perturbando a paz da igreja com suas afirmações. Esse cenário demonstra como o erro doutrinário, em vez de promover a edificação e o consolo, gera apenas transtorno e confusão, esquecendo-se de que o conhecimento exato sobre esse dia pertence exclusivamente a Deus. É importante notar que o falso ensino que assolava os tessalonicenses infiltrou-se na comunidade por meio de 3 vias específicas, mencionadas no 2º versículo, fosse por uma suposta profecia, por uma palavra pregada, ou até por uma carta falsamente atribuída aos apóstolos. Paulo, portanto, alerta que a origem da mensagem é tão importante quanto o seu conteúdo para evitar que o povo de Deus seja enganado. O tempo em que vivemos, compreendido como a era da igreja, caracteriza-se como um período de profunda graça. Atualmente, o agir de Deus não consiste em lidar de forma punitiva e direta com o pecado humano, mas sim em um propósito primordial, proclamar a sua misericórdia para que todos possam ser salvos por meio da confiança em Cristo, recebendo o dom gratuito da redenção divina. Essa realidade contrasta com o futuro dia do Senhor, momento em que Deus intervirá de maneira direta e dramática para tratar com a rebelião humana. A grande aflição que dominava os tessalonicenses residia justamente na dúvida se os intensos sofrimentos e perseguições que enfrentavam já seriam as evidências concretas de que haviam entrado nesse período de julgamento profetizado. Para tornar essa doutrina compreensível e evitar novos equívocos, Paulo enfatiza que o retorno de Cristo é condicionado à ocorrência de eventos específicos que não podem ser ignorados. Ele pontua que o dia do Senhor não chegará sem que antes se manifeste a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O termo apostasia carrega o sentido de uma queda, revolta ou rebelião deliberada, representando uma renúncia doutrinária e um abandono amplo da verdadeira fé em Deus. Esse período será marcado pelo avanço das forças do mal contra os propósitos divinos, manifestando-se com tamanha intensidade que será possível distinguir claramente o espírito de oposição a Deus, o chamado mistério da iniquidade, que passará a caracterizar a atitude do mundo. Esse cenário de rebeldia generalizada atingirá seu clímax justamente com a revelação pública do homem da iniquidade, diferente da realidade enfrentada pela igreja em Tessalônica. O cenário atual revela a presença de uma apostasia ampla e evidente. O fato lamentável é que muitos têm se distanciado da pregação do verdadeiro evangelho, chegando ao ponto de negar as doutrinas fundamentais da fé cristã. Esses ensinos equivocados apresentam Cristo apenas como um homem comum, negando seu nascimento virginal, sua natureza impecável, sua ressurreição física e a eficácia de seu sangue derramado para a salvação, além de desacreditar em sua promessa de retorno. Somado a isso, há uma rejeição sistemática da Bíblia como a inerrante e infalível palavra de Deus, o que abre espaço para interpretações que abandonam os padrões bíblicos de santidade e aceitam comportamentos contrários às Escrituras, inclusive na liderança eclesiástica. Assim, percebe-se que a apostasia já é uma realidade presente que avança com força e intensidade crescentes. O aparecimento do homem da iniquidade representará o ápice desse movimento de apostasia, marcando o momento em que o seu líder principal será finalmente revelado. Identificado por termos como o filho da perdição,
o iníquo ou o anticristo, ele se manifestará como uma contraparte maligna à revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Suas ações servirão como o selo de seu destino final, pois, na condição de ministro de Satanás, ele executará a vontade de seu mestre ao opor-se a tudo o que é sagrado. Em um ato de suprema arrogância, ele buscará ocupar o lugar de destaque no santuário de Deus, ostentando-se diante de todos como se fosse o próprio Deus. Ao examinarmos mais profundamente o tema do homem da iniquidade, percebemos que sua identidade como anticristo revela alguém que atua tanto como um Cristo substituto quanto como um rival. Ele é, simultaneamente, um competidor e um adversário de Cristo, personificando o desejo antigo de Satanás de ser adorado e obedecido no lugar de Deus. Satanás, sempre aspirando ao serviço e à adoração divina, produzirá sua obra-prima no anticristo, que conduzirá o mundo a crer em suas mentiras e a prestar-lhe reverência. Contudo, é essencial desfazer alguns conceitos equivocados sobre o homem do pecado. Ele não deve ser confundido com o próprio Satanás, nem ser visto como uma encarnação do diabo. Embora mantenha uma conexão estreita com o maligno, o homem da iniquidade é uma figura distinta que se opõe a Deus, exalta a si mesmo e proclama sua própria divindade. Em sua soberba, ele profere blasfêmias e busca a honra de ser adorado por um mundo mergulhado no pecado. Como filho da perdição, sua trajetória está marcada pela iniquidade e culminará em uma derrota absoluta no momento em que Cristo se manifestar nas nuvens do céu. Outro ponto essencial a ser observado é que o homem da iniquidade não deve ser compreendido como um poder abstrato ou um mero conceito coletivo, mas sim como uma pessoa específica no cenário escatológico. Embora o princípio da iniquidade esteja sempre presente no mundo, ele será finalmente incorporado e personificado nesta figura central. É importante notar, porém, que o princípio e o homem não são a mesma entidade. O homem da iniquidade possui seus precursores ao longo da história, mas o que o segundo capítulo de 2 Tessalonicenses retrata não é um desses precursores, mas o próprio homem do pecado. Ele surgirá do cenário da grande apostasia como um indivíduo real, tornando-se objeto de adoração e utilizando-se de falsos milagres. Sua revelação só ocorrerá após a remoção daquilo que atualmente o detém, culminando em sua total derrota diante da manifestação gloriosa de Cristo. Além disso, o homem da iniquidade não deve ser identificado com a linhagem dos imperadores romanos, uma vez que o contexto bíblico se refere especificamente ao fim da presente dispensação. Ele é uma figura que precederá imediatamente a segunda vinda de Cristo, fato que constitui um obstáculo insuperável para teorias que tentam associá-lo a Nero, seja em vida ou em uma suposta ressurreição, ou mesmo a figura do Papa. Embora existam diversas proposições argumentando que o pontífice seria o anticristo, tal interpretação não encontra sustentação textual no segundo capítulo de 2 Tessalonicenses. Naturalmente, qualquer líder religioso ou político que arrogue para si atributos e prerrogativas divinas demonstra características anticristãs, podendo ser classificado como um anticristo entre os muitos precursores que surgem ao longo da história. No entanto, o texto aponta que aqueles que se apressam em identificar o homem do pecado sem o devido respaldo bíblico frequentemente falham em experimentar a essência da justificação pela fé, demonstrando um juízo descaridoso e um profundo desrespeito à própria lei divina. O caráter do homem da iniquidade é descrito por sua oposição ferrenha a Deus, sua autoexaltação e o ato de assentar-se no templo divino, proclamando a si mesmo como divindade, o que culminará em sua morte. Ele é, essencialmente, um homem sem lei, agindo em absoluta ilegalidade e tornando-se um transgressor consumado tanto das normas divinas quanto das humanas. Como um monstro absolutista, ele personificará a rebelião contra as ordenanças do Criador
realizando os desejos de Satanás na terra ao liderar a mais profunda revolta da história. Sendo filho da perdição, seu caráter é sumariamente corrompido e seu destino já está selado na destruição. Ele procede do maligno, é iníquo em grau superlativo e viverá inteiramente ao arrepio da lei. Inspirado diretamente pelo poder de Satanás, sua perversidade será um reflexo daquele que o inspira, agindo como uma encarnação do mal em suas atitudes e essência. Esse anticristo se oporá a Deus de forma aberta e perseguirá a igreja de maneira implacável, tornando-se objeto de adoração global. Nesse cenário, todas as classes sociais se unirão para integrar a igreja apóstata e receber a marca da besta, conforme as profecias de Apocalipse, capítulo 13, versículo 16. Embora sua revelação final seja futura, o mistério da iniquidade que prepara o caminho para sua chegada já está operando, refletido no espírito de nossa época, que se coloca em aberta oposição ao divino. O palco está pronto para esse líder, que surgirá em um tempo de profunda desatenção ao juízo de Deus, assemelhando-se aos dias de Noé. Atualmente, sua manifestação plena é impedida por aquilo e por aquele que o detém, identificado pela maioria dos estudiosos como o poder que faz a lei ser cumprida. Enquanto a ordem e a justiça prevalecerem, o programa de injustiça e blasfêmia do anticristo não pode se concretizar, porém, quando os valores absolutos forem rejeitados e a estrutura da justiça colapsar sob confissões fraudulentas, o cenário estará finalmente preparado para a revelação do filho da perdição. O poder que identifica o anticristo provém diretamente de Satanás, capacitando-o a realizar feitos espetaculares e milagres estupendos por meio dessa energia maligna. Ele não será um homem comum, e sua manifestação será marcada por um grande prodígio, um simulacro de ressurreição. Esse evento é de suma importância, pois, embora não seja uma ressurreição genuína dentre os mortos, será uma operação sobrenatural produzida para conceder a Satanás uma espécie de corpo, permitindo que ele governe pessoalmente como uma encarnação do mal. Através dessa eficácia sobrenatural, o falso Messias realizará sinais e prodígios da mentira, que nada mais são do que uma imitação enganosa das obras de Cristo. O propósito central dessas ações é seduzir as pessoas e levá-las a acreditar em mentiras. Embora os milagres possuam uma realidade física, eles são chamados de prodígios da mentira, porque sua origem e finalidade são fraudulentas. Apoiado na força do príncipe deste mundo, o anticristo subjugará governos e estabelecerá um domínio universal sobre as nações. Esse governo será caracterizado por uma crueldade extrema e um controle absoluto, exercendo um poder que, aos olhos humanos, parecerá completamente irresistível. Os seguidores do anticristo podem ser descritos por 5 características fundamentais que revelam sua condição espiritual. Primeiramente, eles não acolhem o amor à verdade, nutrindo, na realidade, um profundo repúdio e aversão por ela, o que define o tempo da grande apostasia. Em segundo lugar, esses indivíduos não dão crédito à verdade, de modo que seu julgamento não ocorrerá pelo pecado da ignorância, mas pela rejeição consciente da luz. Eles desprezam a verdade não por desconhecê-la, mas porque abominam, transformando-a propositalmente em mentira. A terceira característica é o deleite na injustiça, onde razão e emoção se alinham para rejeitar o que é correto em favor do que é iníquo. Como quarta marca, esses seguidores são entregues por Deus à operação do erro. Como não acolheram a verdade, o julgamento divino permite que eles deem crédito àquilo que é falso, selando sua própria escolha. Por fim, o texto ressalta que a culpa da condenação recai inteiramente sobre o homem, sendo julgados e destinados à perdição. Afinal, quem escolhe não trilhar o caminho da vida, que é Cristo, caminha inevitavelmente por uma estrada que conduz à morte. A derrota do anticristo está plenamente assegurada, pois ele não será vencido por nenhuma força terrena. No momento em que Cristo retornar em sua glória,
ele o destruirá apenas com o sopro de sua boca e com o esplendor de sua manifestação. Nesse cenário, a igreja, selada por Deus, demonstrará sua fidelidade ao preferir a morte e a apostasia, vencendo assim o dragão e o anticristo. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida não prestarão adoração ao mal, nem compartilharão de sua condenação, mas, ao contrário, reinarão eternamente com Cristo. Embora o ministério da iniquidade já opere no mundo como uma força real do mal e o mundo pareça se afundar no pecado, o controle absoluto permanece nas mãos de Deus. Poucos estão preparados para o dia do julgamento, o que torna o desafio da igreja ainda mais urgente: alcançar os povos da terra para Cristo, oferecendo-lhes o único caminho de salvação. No tempo determinado pelo Criador, o poder do mal será limitado e sua derrota, já lavrada, será consumada. O triunfo final de Deus é certo, e a história confirma que ninguém poderá se opor ao Senhor e prevalecer. Para encerrar essa reflexão, compreendemos que a palavra de Deus possui uma simplicidade suficiente para convencer todos aqueles que possuem a disposição sincera de crer na verdade, conforme ensinado em João capítulo 7, versículo 17. O cerne do problema do pecado não reside na falta de capacidade intelectual, mas sim na ausência de vontade em agir conforme o que é verdadeiro. Quando alguém decide fechar o coração para a verdade, Deus permite que a mentira se torne convincente. Dessa forma, aqueles que rejeitam a luz divina acabam perdendo o discernimento e entregando-se às ilusões criadas pelo mal no mundo. Em última análise, todos seremos julgados pela maneira como respondemos à verdade que nos foi apresentada. Pensemos nisso. Paulo alerta que a igreja de Tessalônica foi perturbada por falsos ensinos, mensagens, profecias e cartas falsas. No mundo hiperconectado de hoje, como você tem filtrado as informações que recebe sobre o fim dos tempos, para não cair em fábulas e histórias fantásticas? O texto menciona a confusão entre uma vinda súbita e uma vinda imediata. Como essa diferenciação afeta a sua maneira de viver o dia a dia? Você vive em uma prontidão equilibrada ou em uma ansiedade paralisante? Vimos que o julgamento recai sobre aqueles que não acolheram o amor da verdade. Na sua caminhada cristã, a busca pela verdade bíblica tem sido um deleite ou apenas uma obrigação intelectual? Diante do ministério da iniquidade que já opera no mundo, qual deve ser a postura prática da igreja e a sua postura individual para ser um salva-vidas para aqueles que estão se afundando no pecado? Pensem nisso e façam sua autoavaliação. Concluímos nosso estudo de nossa aula com uma certeza fundamental: Deus detém o controle absoluto da história. Embora o cenário descrito por Paulo envolva temas densos como a apostasia, o homem da iniquidade e o mistério da ilegalidade, a mensagem final não é de medo, mas de consolo e vigilância. Aprendemos que o erro doutrinário gera perturbação, mas a verdade bíblica traz edificação. O surgimento do mal tem um limite de tempo e de poder estabelecido pelo Criador, e sua derrota não virá por mãos humanas, mas pelo simples sopro da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar encerrando a aula. Gracioso Deus, generosos Pai, diante das tuas faces agradecemos por essa mensagem, que possamos sair desta aula com o coração firmado na justificação pela fé, rejeitando todo espírito de oposição a Deus e permanecendo firmes no amor à verdade. Que a esperança da nossa futura reunião com o Senhor seja a âncora que nos mantém firmes em tempos de incerteza. Assim nós oramos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Com essa oração encerramos nossa aula hoje. Agradecemos primeiramente a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos. A você, meus irmãos, que estão edificando suas vidas no estudo da palavra de Deus, que é a verdade que nos fortalece. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá!